Vamos lá, hein? Esse vídeo tende a ser polêmico, hein? Jim Carrey foi clonado? A bizarra teoria Illuminati sobre a última aparição do ator. Deu o que falar isso hoje, hein? Foi silenciado por falar demais, foi até mesmo forçado a encerrar a sua carreira. Jim Carrey mudou drasticamente sua aparência e muitos estão dizendo que ele foi clonado. I'm sorry, but who is this supposed to be? Because everyone keeps saying this is supposed to be Jim Carrey, but something about him just feels different. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. Pô, que ele tá muito diferente é absurdo, mano. I'm sick and tired of the secrets and the lies. Vocês não viram isso? Que o Jim Carrey foi clonado? O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o Jim Carrey. Afinal de contas, ele foi trocado, clonado, substituído? Bom, a gente tá aí na coxinha do último vídeo que a gente fez sobre essa teoria de conspiração, onde pessoas podem ter sido clonadas. E vocês gostaram muito, a gente pegou bastante visualizações, que foi o da Selena Gomez. E bom, houve aí um A Nath e Isa, depois do caso Pediri, vem numa run absurda, hein? evento, né, onde a gente celebraria a carreira do Jim Carrey em determinado momento, e ele apareceu como homenageado da noite. E, gente, a aparição do Jim Carrey a esse evento... Cara, ele tá chocou muito as pessoas diferente. Por causa da diferença da sua fisionomia, tá? A galera ficou Muito tipo, esse Jim diferente, Carrey, tá maluco. Ele saiu do Jim Carrey pra, tipo, Emílio Surita. O que aconteceu? É porque a galera ficou um pouco chocada, porque, gente, quando a gente pensa em Jim Carrey, não existiu na história de Hollywood um ator que ficou tão conhecido pelas suas expressões faciais, tá, gente? Todos os seus filmes, desde o Máscara, Ace Ventura... A gente pode colocar aqui um leve compilado de Jim Carrey, tipo assim, como Ele é muito caricato, né? Redes sociais, sobrancelha, boca, tudo. Eu acho que esse era o frescor do Jim Carrey, esse era o vigor dele, né? As expressões faciais, a cara dele. E, bom, durante, vamos colocar aí, 30 anos de carreira, foi um rosto intacto. Ele era meio Muito bom, essas moças ganham dinheiro fofocando. Trabalho dos sonhos. Pô, que a mesma pessoa. nem Mas é uma fala. pessoa que, tipo, envelheceu muito pouco, assim. Ele tem a mesma cara, tem muitos anos, pra depois, nos últimos anos, a gente Teria vê eu. essas diferenças e agora chegou Aí lá. o cara vai tentar ser streamer. Ele literalmente estava irreconhecível, desde a sua expressão facial, a sua voz. Ela Tentando ganhar dinheiro vendo moças que ganham dinheiro fofocando. ficou, gente, o que aconteceu com o Jim Carrey? E como essas coisas geralmente costumam alertar pessoas, o Jim Carrey sempre foi um cara meio anti-establishment, ele sempre foi um cara que se posicionou contra essas coisas erradas e absurdas de Hollywood. Então, a gente vai dar uma olhada em todo o histórico que nos trouxe até aqui para essa teoria da conspiração. E se a gente tá inscrito nessa teoria, nossa, a gente acha que é o Jim Carrey, porque agora a gente apareceu do nada, um cara dizendo que na verdade ele que se passou pelo Jim Carrey, que ele colocou uma máscara, né? A gente vai analisar todas as coisas. Então se inscreva. Não, mas no aí canal, vai aparecer dê um like monte nesse assim, vídeo, né? Comentem pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a continuar crescendo. A gente também tem clube de membros. Agora tá meio inativo, porque, né, gente, eu sou uma mãe recente há 11 dias. Exatamente. Parabéns! Tem tempo, né? Então a gente vai voltando aos poucos. Uma e coisa de quando cada der, vez, né? A gente vai avisando pra vocês, né, gente? Vamos ter um pouquinho Mas de ainda em paciência. março a gente vai tentar fazer uma live. Sim, sim. A loira Então, é a redes Nath. sociais, porque por lá Ah, vocês é estão isso aí. sabendo de A loira é a spoiler, Nath e a morena é a vocês Isa, né? podem mandar ideia de vídeo, a gente coletou muita ideia, inclusive muitos de vocês pediram esse vídeo por lá. Por isso Parabéns, que a gente tá fazendo. Nath. Então, sempre manda suas ideias por lá, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, vamos começar. Afinal de contas, de onde surgiu essa teoria de que Jim Carrey haveria sido trocado, substituído? Onde é que está o Jim Carrey? E deixou a internet inteira alarmada, porque juro, gente, não se falava de outra coisa ontem na internet. Não se falava. Tipo assim, em todo lugar Twitter, em todo post no Instagram, se você entrava nesses grandes sites, esses portais de TMZ, Meu pai tá obcecado com esse caso. era sempre a top story em todo lugar. Foi o mundo inteiro meio que unido. Cara, O Jim Carrey também não um é. dos atores Tá vendo? mais famosos Olha como é que ele da era. geração, assim, todo mundo conhece Jim Carrey, ele fez filmes gigantescos, então todo mundo inteiro ficou unido nessa teoria de o que aconteceu com ele. Bom, ele Até tava sumido velho é já tinha muito tempo, diferente. né? Ele não faz filmes tem um tempo, tava sumido. Jim Carrey não era diretor de futebol. Aí, Ele é um sacanagem. cara privado. Ele é um cara privado, ele é um cara que a gente não sabe muito sobre a vida pessoal dele, apesar de sabermos muito sobre a carreira pública dele. Então ele apareceu agora depois de muito tempo e as pessoas ficaram chocadas com como ele parecia, como ele estava, a aparência dele. O rosto dele parecia diferente, o olho dele parecia mais claro, a voz dele parecia diferente. E o que alarmou mais as pessoas nem foi só isso, a aparência, porque tudo já estava alertando as pessoas, ainda mais que agora tá todo E mundo ele não nesse parecia modo muito
muito do Meu tipo Deus, de cara que ia um cara fazer clonado, plástica, também né? todo mundo nesse lugar. Eu acho que as teorias da conspiração ficaram muito mais punjantes depois do Diddy e do Epstein. É, porque foram duas teorias da conspiração que se provaram verdade, então acho que as pessoas falaram, cara, se isso que a gente falava todo esse tempo era verdade também, outras coisas também podem ser. Pô, porque a teoria da conspiração, ela só deixa de existir quando ela vira um fato, né? É a mesma coisa o projeto lá que os Estados Unidos fazia, deu origem à série Stranger Things. Uma teoria e depois se concretizou, né? Aí também tinha a Área 51 também era só uma teoria. Aí foi realizada. Esses negócios do Diddy, os Illuminati na ilha de Epstein, sacrifício de criança. Pô, Eles começaram a prestar muita atenção nessas coisas, mas também o comportamento do Jim Carrey parecia diferente, tá, gente? Porque, como a gente falou, ele é um cara que sempre falou contra o sistema, ele ia contra a indústria. Ele faz isso de maneira cômica, porque esse é o Jim Carrey. Ele sempre ria ou falava alguma coisa meio sem sentido, que as pessoas ficavam sem entender nada, mas ele sempre foi essa pessoa. Ele sempre que subia em premiações pra receber prêmios, ele nunca, tipo, agradecia só direto. Ele sempre fazia uma crítica ou uma situação, ou, tipo assim, tentando mostrar que aquilo não era tão importante quanto as pessoas achavam que era. Now, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner Jim Carrey going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey, because then I would be enough. It would finally be true. And I could stop this terrible search for what I know ultimately won't fulfill me. But these are important, these awards. I don't want you to think that just because if you blew up our solar system alone, you wouldn't be able to find us or any of human history with the naked eye. But from our perspective, this is huge. Então, assim, esse era o Jim Carrey. Aí agora ele subiu no palco de uma grande premiação francesa para receber uma homenagem a todo o seu trabalho. E quando ele foi agradecer, ele inclusive preparou o discurso dele e agradeceu em francês. O discurso dele foi todo em francês, mas as pessoas acharam ele um pouco estranho, porque ele, tipo, não fez tanta piada e ficou agradecendo demais as pessoas da indústria, sendo que isso foi uma coisa que ele nunca fez na vida. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. En tant qu'acteur, chaque personnage que vous incarnez, c'est comme l'argile du sculpteur que vous façonnez à la forme de votre cœur. Quelle chance j'ai eu de partager cet art avec tant de personnes qui m'ont offert leur cœur en retour. Durante 40 anos ele foi contra ele. ao mesmo tempo que é muito difícil acreditar que é ele mesmo, é muito difícil acreditar que também não é ele. Agora subindo, mais sereno, sem aquelas piadinhas, porque o Jim Carrey passou por muitos traumas na vida dele, tá, gente? Ele não começou sua carreira como um homem de 60 anos, ele era uma pessoa muito mais jovem antes, então antes ele era apenas uma pessoa que tava aí fazendo esses grandes projetos, né, gente? Máscara, Ace Ventura, revelando Cameron Diaz pro mundo. E depois, ao longo da vida, né, minha avó falava uma frase que eu gosto muito, o tempo é fábrica de monstro. A gente vai se tornando mais casca grossa ao longo da vida, porque a vida vai tirando o nosso brilho com algumas coisas que vão acontecendo. A gente um dia tem pai e mãe, um dia a gente perde um deles. A gente um dia não tem decepção amorosa nenhuma e outro dia a gente tem. Quando a gente é criança, a gente divide nossos carrinhos e brinquedinhos com os nossos amigos, até que um dia que a gente fica maior, a gente descobre que nem todos eram nossos amigos assim. Então as coisas vão ficando mais difíceis quando a gente vai envelhecendo. E aconteceu mesmo. A voz- Exato, e a gente vai ganhando... A voz é muito diferente mesmo. Infelizmente, traumas ao longo da nossa vida. E se a gente não trata isso, a gente vai piorando com a idade, tá? Porque Exatamente. vão vindo mais coisas, vão vindo mais acúmulo, né? Mais Mais bagagem. bagagem pra gente poder colocar nas costas. Então, se a gente não resolve aquelas primeiras que a gente resolveu, fica tudo acumulado e fica tudo muito pior. Você fica uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de ver o brilho da vida. Isso é normal, isso acontece. Todo mundo olha pra adolescente e fala, nossa, gente, que alegria de viver dessa pessoa, né? Você que tá passando por isso, procure um psicólogo. Não sabe de nada. Faz terapia, faz muito Mas bem isso pra é pessoa- normal. pra- Então, pra muitas você. pessoas falaram assim, gente, então o Jim Carrey passou por muita coisa, então ele é um cara que escolheu estar fora da indústria, ele escolheu nos últimos anos estar fora dos holofotes e agora voltou, mas
mais velho, mais cansado, também não querendo ser o Jim Carrey que a gente conhece, mas querendo ser mais a versão mais velha dele. Talvez aquele meme da Luana Piovani, né, gente? Eu só quero postar uma foto de biquíni. Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni. Às vezes ele também não tava querendo ali, tipo assim, dar aquele lacre cis. Aquele gag todo, né? Entendeu? Tava só querendo agradecer ali e preparou o discurso em francês. Ele não fala francês, então ele teve que, tipo assim, ficar um pouco mais sério pra se concentrar em lembrar todas as palavras que ele tinha que falar ali, que era uma língua que ele desconhecia. Não sei, tem muitas pessoas que também estão nesse lugar, né? Essa seria, tipo, meio que uma visão mais sóbria desse negócio. Tipo, gente, pô, é isso, todo mundo. Não, pô, dá pra ser sóbrio, de boa. Pensar nisso dá pra pensar. Só que principalmente depois da liberação desses arquivos aí, é muito difícil você descartar uma teoria dessa. Tá sobre a pressão estética do mundo e pessoas mais velhas realmente às vezes se colocam também nesse lugar de faca, botox, preenchimento, enxerto, e às vezes dá certo, às vezes você é a Kris Jenner, às vezes é o Jim Carrey, né? Pra galera que tava acostumada com um tipo de rosto, não deu tão certo. Você fez um facelift que não agradou muito, não foi muito harmonioso com o seu rosto. Bonjour. Oh, it's a wonderful feeling. I really took on a pretty big challenge trying to do my speech. Cara, olha isso, não é ele, mano. Olha a voz dele, olha o jeito que ele tá falando. Não tem como, mano. Não tem como. Talking 1,000 miles an hour up there, receiving their awards, and I was like, I'm dead. Mas aí a gente olha pra um outro lugar que as pessoas começaram a analisar mais a fundo tudo que estava acontecendo. Porque assim, igual a gente falou, o Jim Carrey é um cara que falou muito, ele sempre foi muito aberto com essa coisa, tipo assim, falar o que eu penso e criticar a indústria. Tanto que tem várias entrevistas dele que até deixa as entrevistadoras desconfortáveis com tanto que ele tá sendo assim, irônico e crítico na mesma medida. You know, there's no meaning to any of this, so I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. They're celebrating. I mean, you got to admit it's completely meaningless. Well, they say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe icons, in boy, that is just the absolute lowest aiming, possibility that we could come up with. It's like icons. Do you believe in icons? Ele é muito expressivo na forma que ele fala, I pô. believe in personalities. I don't believe that you exist, but there is a wonderful fragrance in the air. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? Artistry? You're one of them. It's not our world. None of this is real? Nope. So you're just passing We don't through. matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. E também momentos que ele fala mais sério, mas ele também fala, tipo assim, olha, gente, tudo isso é um personagem, eu criei um personagem, e todos os personagens que eu já interpretei, é tudo um personagem, inclusive o Jim Carrey. I don't exist, so they're all characters that I played, including Jim Carrey, including Joel Barish. Aí ele tava bem acabado, hein? They're all characters. Jim Carrey was a less intentional character, because I thought I was just building something that people would like, but it was a character. I played the guy that was free from concern so that people who watched me would be free from concern. Aí, gente, as pessoas foram vendo as entrevistas dele e voltaram pra 2014 com uma entrevista que mudou tudo. Na época, essa entrevista já deu babado e agora ela voltou a viralizar. Foi uma entrevista com o Jimmy Kimmel em que ele meio que expôs os Illuminatis. Os Illuminati, né, gente, é aquela ordem secreta mundial, né, aquela teoria da conspiração que existe. Existem vários governantes e celebridades e pessoas poderosas no mundo que, na verdade, são uma seita e controlam a forma como Isso aí eu acredito. mundo, controlam o entretenimento, controlam os governos mundiais. Controla a economia. Controla a economia e tudo pra deixar a gente num lugar pra gente não entender o que tá verdadeiramente acontecendo por trás das câmeras. Eu sou inscrita nessa teoria desde que eu tinha 8 anos, afinal de contas, sou milenial. Exatamente, gente. O Illuminati é uma coisa que, tipo assim, acho que é a teoria da conspiração mais famosa e que é mais popular no mundo, porque eles já atribuíram isso a várias pessoas, né? A Beyoncé, inclusive, chegou a falar sobre isso, né? Na sua música Formation. Então, assim, as pessoas já vêm com essa teoria muito grande, aí chega essa entrevista do Jim Carrey e ele escancara tudo. Gang sign, have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it,
to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it. And it is the all-mocking. Isso aqui na época foi mó doideira, mano. Pô, o pessoal falou que o público tava todo em silêncio e as risadas foi colocadas na edição. Só que aí no final da entrevista, gente, ele meio que faz uma piadinha, ele recebe uma ligação e ele faz uma piada dando a entender que tudo aquilo era um sketch pra promover Debi Lloyd, né, gente? Debi Lloyd 2. Yeah, listen, I'm in the middle of blowing the lid off some... What happened? I'm sorry, Jimmy. I was temporarily interrupted by my iPhone 6 Plus. I think what I was really trying to say was I think people will enjoy Dumb and Dumber this weekend. And that is what I thought you were about to say. Então, assim, as pessoas falam, gente, aquilo não era verdade. Mas tem pessoas que acreditam que aquilo que o Jim Carrey estava falando naquela entrevista era verdade, sim, que ele estava querendo expor tudo o que estava acontecendo. E ele foi forçado a dizer que era pior. Exatamente, que ele foi ameaçado de alguma forma. Inclusive, vocês viram o vídeo, coloquei aqui, e tava tendo risadas na plateia. Agora, tem algumas pessoas que dizem ter estado lá naquele dia que o Jim Carrey tava fazendo essa coisa toda, né? E falou que não havia risos, que esses risos foram colocados na edição. Aí, ó. Porque tava todo mundo em silêncio, meio assim, assustado, e que ninguém tava rindo. Então, assim, imagina que tava aquele climão de velório e ele continuando falando todas aquelas coisas. Voltando também pro passado do Jim Carrey, coisas que poderiam ter tirado o brilho dele, a ponto dele se ausentar da indústria e coisa do tipo, foi um episódio horroroso que aconteceu na vida dele, que foi o suicídio de uma namorada, né? Isso foi mó doideira. Isso aí foi mó doideira. Em setembro de 2015, e ela estava se relacionando com o Jim Carrey desde 2012. Então era um namoro que já estava sólido, consolidado, e não só ela faleceu de suicídio, deixou uma carta, mas muitas investigações foram feitas, inclusive a família dela culpava o Jim Carrey, tá, gente? Ele foi investigado, ele foi considerado suspeito na época. Até porque era um relacionamento, assim, com uma diferença de idade bem considerável, ele era mais de 25 anos mais velho que ela tinha 28 anos de idade só quando ela faleceu, e a galera ficou tipo assim, ai, ele deve ter feito alguma coisa com ela, provavelmente esse relacionamento era abusivo, e a família se pondo contra ele por causa do falecimento da Catherine O'Hara, a galera já ficou tipo assim, gente, olha, o Jim Carrey sempre foi estranho. Sempre foi esquisito. Aí agora a namorada dele parece morta e a família tá acusando ele. Então assim, caraca, deve ser uma merda, né? Alguns anos da vida dele que foram muito complicados e difíceis, até eu lembro que ele fez uma carta aberta na época, dizendo tanto que ele amava ela, que tipo assim, ela sempre seria parte dele, e que ele sentiria falta dela eternamente. Parecia estar muito sentido com a morte dela, mas aquela coisa, a gente não conhece as pessoas, né, gente? Ele pode estar sentindo e sendo grandemente injustiçado pelos entes queridos da Catherine O'Hara, ou ele pode ser o Diddy, né? A gente não sabe, esses famosos a gente não consegue colocar a mão no fogo, não né? tem como a gente saber, né, gente? Então, assim, tava uma situação complicada e foi apenas em 2018. Quando você amadurece um pouco, você vê que você não pode colocar a mão no fogo por ninguém. Ele foi inocentado, as pessoas falaram, gente, realmente ele não teve nada a ver com isso, foi inocentado e saiu fora do caso. Ou seja, foram 3 anos em que ele estava enlutado ao mesmo tempo que ele era pessoa de interesse no caso da morte da namorada dele. Nossa então, Senhora. Eu imagino que, tipo assim, você querer se afastar e ficar mais, né, recluso nesses momentos da sua vida seria uma coisa que seria compreensível totalmente. Totalmente, Agora, a galera da teoria da conspiração também consegue encaixar isso na grande teoria de que ele foi trocado ou substituído, tá? Porque essa entrevista que ele deu pro Jimmy Kimmel foi em 2014. Aí, em 2015, a namorada dele verdade. acusado de ter feito alguma coisa com ela. As pessoas falam que, na verdade, veio a questão aí dos suicídios, né? Que muitos suicídios aí não... Se suicidou com 9 tiros nas costas. Epstein não se suicidou? Né? Então, assim, as pessoas falaram, suicídio, gente, essa Mona foi morta, e aí tentaram culpar o Jim Carrey pra tirar ele da equação, pra ele parar de falar demais de coisas que deveriam permanecer em silêncio, né? Deveriam permanecer segredos. Então as pessoas estão encaixando algumas coisas nessa teoria, coisas que já fazem parte da história do Jim Carrey. E aí tudo isso a gente culminou em um momento grande de afastamento dele na carreira. Esse foi um momento que realmente definiu tudo. Depois disso, nunca mais a gente viu o Jim Carrey da mesma forma. Porque antes ele, tipo assim, não tava no auge da sua carreira, quando eu digo assim, produção de filme atrás de produção de filme, porque, gente, houve um momento ali nos anos 90, nos anos 2000, que era literalmente assim, você entrava no cinema, você via eu mesmo e Irene, você via Debi Lloyd, você via Máscara, você via Ace Ventura, você via, tipo, ele tava em projetos aclamadíssimos como O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele tava em tudo. Show de Truman.
Ele tava em todo lugar. Então, chegou um momento que a gente simplesmente parou de ver os filmes dele e depois parou de ver o Jim Carrey. Ponto. E esse foi o grande momento que a gente parou de ver o Jim Carrey, ponto. Exatamente. Tanto que das poucas vezes que ele se apresentou, assim, publicamente, era pra falar alguma outra coisa aqui e ali, falar até mesmo da Ariana Grande, que tem ele como uma das maiores referências da vida dela, afinal de contas, o último álbum dela é inspirado no Jim Carrey, né, o nome e tudo mais. E aí ele já chegou a falar que ele ama muito a Ariana. O quê? O último álbum da Ariana Grande é inspirado no Jim Carrey. Ele tem esse carinho por ela, né? Quase como uma filha na indústria. Então, essa informação me pegou, hein? Notas pra imprensa muito pontuais. Pra agora ele parecer todo esquisito. É óbvio que a galera ia comentar, gente. Exatamente. E as pessoas estão comentando e tentando entender o que aconteceu. Afinal de contas, ele foi forçado a acabar com a sua carreira, né? Fizeram com que ele ficasse longe disso tudo, ou ele apenas escolheu isso pra si. E agora ele teria sido substituído. Isso seria... A Anitta diz que o álbum dela foi inspirado no um ator brasileiro aí que fez muito sucesso. A Anitta fez o álbum inspirado no Tony Ramos. As pessoas nem falam que ele teria falecido, as pessoas falam que ele estaria preso em algum lugar. Essa é a teoria. Porque lá na da Selena Gomez, a galera fala que ela teria falecido em 2017 e teria sido trocada. Agora eles estão falando que o Jim Carrey tá preso em algum lugar e, na verdade, tem uma outra pessoa que está no lugar dele. Mas quem seria essa pessoa, né? A gente trouxe aqui também com a Selena Gomez a possibilidade que as pessoas acreditam de quem seria essa pessoa. E agora a gente tem, tipo, meio que duas possibilidades aqui. E uma delas já é meio que descartada, tá? Essa mulher chama Heather Shaw e ela é muito conhecida, ela ficou muito conhecida por ser a cara do Jim Carrey. Ela é muito parecida com ele e ela, obviamente, usou disso pra poder fazer... Caraca, parecida mesmo. Pra poder falar, gente, olha, o Jim Carrey imitando o Jim Carrey. Ela ficou muito conhecida com isso. E a galera falou, gente, essa aí é a Heather Shaw, tá mais parecida com a Heather Shaw do que com o Jim Carrey de verdade. Ela chegou a fazer um vídeo também em seu TikTok pra falar que é o absurdo que as pessoas estavam falando, porque muita gente estava acreditando que de fato era ela ali. I was on a flight this morning and then I got off and saw everybody tagging. Pô, mas é absurdo também, né? Pensar que uma pessoa, entre aspas, famosa por ser parecida vai ser escolhida. Everyone keeps tagging me saying that I'm his Cara, clone. mas ela é muito parecida, mano. Que é isso? I'm not his fucking clone. I'm in an airport in New York. If I was his clone, I'd be in a mansion somewhere. And they keep saying that he's been replaced. Replaced with what? It's just face work. Has nobody seen Real Housewives of anything? The man has just had some fillers. I think he looks great for 60-something. I think he looks fine. He looks like a normal aging guy that also got some Botox and fillers. He's not been replaced, guys. And I'm still here. A lesbian who looks like a man. Vintage Jim Carrey face. I can at least say that I now have vintage Caraca, o moleque Jim é Carrey. muito parecido. Literalmente foi... A gente tá gravando esse vídeo e essa teoria explodiu na madrugada de ontem pra hoje, tá? Porque, na verdade, essa pessoa que apareceu nessa premiação francesa é um maquiador / impersonator, né? Pessoa que imita outros com máscara e drag, né? Basicamente. E que ele já veio a público dizer, sim, era eu no evento me passando pelo Jim Carrey. O nome da pessoa em questão é o artista Alex Stone. E ele chegou a dizer que ele que estava se passando pelo Jim Carrey fez stories, mostrou a máscara dele. Pô, não tem como. Isso aí não tem como, não. Mas eu vou falar o que eu e a Isa acreditamos sobre o Alex Stone ser esse Jim Carrey do tapete vermelho. A gente acha isso uma grande baboseira, a gente acha que ele está surfando nesse hype. Com certeza, sem assim, dúvida. Não tô dizendo que é 100% Jim Carrey ali, ou que o Jim Carrey tá bem. Eu não acho que ele tá bem. Isso é uma coisa que eu... Isso, inclusive, eu concordo. Eu acho que ele tá bem. Eu não acho que ele tá bem, porque, assim, mas a gente acha isso que o é Jim Carrey certeza. tava ali. Sim. Ele só tá muito diferente, seja porque ele fez muitas cirurgias plásticas ou porque ele tá passando por algum tipo de tratamento de depressão, porque a gente sabe que esse tipo de coisa, tratamentos, tudo mais, esse tipo de remédio afeta a voz, afeta o comportamento, afeta até o brilho nos olhos. As pessoas mudam muito. Na real, era eu. Uma coisa, tipo, Gente, é muito esses sério, remédios fortes. eles mexem com o sistema nervoso. Exatamente. Então é uma coisa que realmente muda o nosso jeito de falar, muda até o nosso olhar. E falando em olhar, muitas pessoas estão falando do olho do Jim Carrey. Que o olho Perdi dele o foguinho com minha namorada. castanho, escuro. Que agora No tá TikTok. Tá mais claro. Só que assim, gente, não sei se você sabe, nossos olhos têm cores, mas eles mudam de acordo com a luz. Tipo assim, no meu olho... Pô, mas aí é uma mudança muito brusca, pô. No escuro é outra. Numa luz branca, aquela luz amarela, uma luz branca, a cor parece outra, porque as luzes externas interferem com a forma como a gente vê as cores. Sem contar, gente, que se você tem a tendência a ter um olho mais claro, eu sei porque eu tenho, muita gente fala, tipo, gente, vem a Ana Paula agora no bebê, tá todo mundo falando que ela parece uma Cullen, né? Tipo assim, o olho dela tá aquele olho meio, tipo assim, quase que um ambar vivo. A gente não percebe isso no bebê 16. Os olhos das pessoas que têm essa pigmentação um pouco mais clara, que é o caso do Jim Carrey, a folha seca, né? Uma coisa...
a gente muda com o tempo, tá? O meu olho, dependendo da luz, ele é muito azul, dependendo da luz, ele é muito verde, dependendo da luz, ele tem até uns pontos amarelos. Quando eu era criança, e não tô nem dizendo bebê, que realmente o olho muda muito, não. Tô dizendo assim, eu já tinha 4, 5 anos, meu olho era tipo safira azul. E ao longo dos anos, ele foi ficando, tipo assim, com heterocromia. Meus olhos, eles têm cores diferentes um do outro. Só que não é aquela heterocromia muito absurda quando a pessoa, sei lá, tem um olho azul, uma parte do olho marrom. Mas é uma heterocromia mais leve. Mas eu fui adquirindo isso na minha adolescência, por exemplo. Então, essas coisas acontecem também, tá, gente? Exatamente. Então, assim, ele tava dando uma entrevista ali. Pô, mas é muita coisa que acontece com o ser humano que aconteceu com ele de uma vez, mané. Com a luzona na cabeça dele, assim. Então, com certeza, o olho dele com aquela luz ficou mais claro. O que a gente sabe é que não é o Alex. Esse é Alex Stone. Isso não pode ter Não, o Alex se Stone foi não é, trocado, se não. ele foi substituído, se ele tá preso em algum lugar, isso a gente não tá falando. Mas que não foi esse Alex Stone, com certeza não foi ele. Vocês têm certeza, Natália Isadora? Não, mas a gente tem certeza porque a gente tá falando que essa é a nossa opinião. Exatamente, a nossa opinião é a única que conta nesse canal. Na hora que o vídeo entrar 4 horas da tarde, vai estar lá. Alex Stone é confirmado como Jim Carrey. Foda-se. Inclusive, gente, aconteceu exatamente o contrário, tá? Cesar Ward desmentiu todas essas teorias e disse o seguinte: a visita de Jim Carrey foi planejada desde o verão. Desde o início, ele ficou extremamente comovido com o convite da academia. Foram 8 meses de discussões contínuas e construtivas. Ele trabalhou em seu discurso em francês durante meses, perguntando-me sobre a pronúncia exata de certas palavras. Ele veio com sua companheira, sua filha, seu neto e 12 amigos próximos e familiares. Seu assessor de imprensa de longa data o acompanhou. Seu velho amigo Michael Gordon, que fez um filme e 2 séries com ele, estava lá e eles ficaram encantados em se reencontrar. Inclusive, essa teoria tá tão absurda que o Jim Carrey foi até perguntado dela, tá? Só que ele tava dando uns autógrafos e tem um repórter que tá de longe gritando: você é o Jim Carrey mesmo? É real? Is this actually true? Jim Carrey is real original Jim Carrey? Can you answer this, please, Mr. Jim Carrey? Every fake news is saying you are not Jim Carrey. That's true or not? Please, give answer. After Epstein files, you actually say something. Como vocês puderam ver, ele não dá nem bola, nem responde, nem olha, fica lá rindo, falando com as pessoas, né? Obviamente. Aí a galera nos comentários virou: se fosse o Jim Carrey, ele faria uma piadinha ou confirmaria que não era ele e ia embora. Não é o Jim Carrey. Então, assim... com o Jim Carrey é muito subjetivo, né? Jim Carrey, né? Principalmente esse Jim Carrey que tá 10 anos recluso e também que tem mais de 60 anos, que foda-se todo mundo. E lembrando que até antes, o Jim Carrey era uma persona pública, né? Como ele mesmo falou, o Jim Carrey é um personagem que ele criou, entendeu? Então, o Jim Carrey que a gente conhece não é o Jim Carrey. A gente falar, tipo assim, o que o Jim Carrey faria com base no Jim Carrey antigo, não funciona em nenhum aspecto, em nenhum viés. Não. O Jim Carrey antigo isso é verdade, existe, isso é verdade. O Jim Carrey novo também a gente não conhece tão bem. Então é isso, gente. Qual que é a opinião de vocês quanto a tudo isso? A gente sabe que essas teorias da conspiração, tipo Illuminati, e troca de corpo, e clones, e pessoas substituídas, elas estão aí a torta e direito desde sempre, desde que Hollywood é Hollywood, né? As pessoas também têm uma dificuldade muito grande de entender que, tipo, certas celebridades se foram. Até hoje o Elvis tá vivo em algum lugar, até hoje o Michael Jackson tá andando por aí, o Tupac pode ser visto na... O Michael Jackson tá vivo. Isso é informação. O Michael Jackson está vivo e ele... Não vou falar que ele vai dizer que ele tá de volta, mas ele tá vivo. Nas Maldivas. Então tem isso também. Qual que é a opinião de vocês quanto a tudo isso? Lembra que a gente vai estar aqui com vídeos novos essa semana, legais, e é sobre isso. Um beijo. Tchau. Pô, mas quanto a isso, pô, eu acho que sim, mano. Eu acho que é muito difícil não ser ele.